indo em direção a eles, e eles agora começam a tremer as pernas e ficarem apavorados, porque agora, de fato, eles iam ter que cumprir o seu papel de guardar a cidade. Eles tinham que lutar, eles tinham agora que arriscar a sua própria vida. E eles estavam ali, quem sabe, anos e anos, tranquilos ali, guardando aquele lugar, mas agora, de fato, eles iam ter que lutar. Então Salomão está nos trazendo à memória que coisas de repente poderão acontecer, e se de repente vierem coisas nos pegarem de surpresa, o que será de você e o que será de mim se não tivermos o pleno reconhecimento de Deus? O que será de você se de repente você for acometido por algo surpreendente? E o que será de você, né? Se você tiver o conhecimento de Deus, obviamente que você vai correr para os pés do Senhor. E você vai buscar nele, ainda que a guerra seja intensa, ainda que a guerra seja travada, você vai correr para os pés do Senhor, isso é fato. Porque um homem de fé e uma mulher de fé, quando ele se vê encurralado por coisas que será impossível para ele resolver, ele vai recorrer ao Deus do impossível. Aleluia. Para que ele possa visualizar o milagre. Isso é fato. Mas e se de repente você não sabe reconhecer o Criador? Não sabe reconhecer Deus? Muitas pessoas hoje, pastor, mas no Brasil acontece isso? De fato, sim. Muitas pessoas hoje não sabem, não conseguem reconhecer e não sabem reconhecer Deus e não se permitem ter o reconhecimento de Deus. Eu quero abrir aspas aqui nesta palavra de Salomão para contar uma experiência que eu vivi hoje. Hoje, atendendo uma cliente, né? Se ela estiver me ouvindo aí na live, eu não vou citar o nome dela, mas veja bem, hoje atendendo uma cliente pela primeira vez, ela veio no salão, atendendo uma cliente, e eu comecei a conversar com ela e ela começou a me falar e tal, filósofa, terapeuta e tal, começou a falar a sua filosofia de vida, enfim. E eu questionei a ela com a questão Deus, a questão Bíblia, a questão Deus, e ela então respondeu para mim que ela muito faladeira, conversava, não deixava, nem respirava, falava bastante. E ela começou a falar da sua ideologia, da sua maneira de pensar e tal. E eu questionei, mas essa maneira de pensar, essa ideologia, você aprendeu, você se baseia aonde, como, em quem e de que maneira? E ela me falou que ela lia muitos livros, né? Livros, e começou a citar alguns nomes de alguns autores, né? E citar alguns autores, títulos de alguns livros e tal, que ela ama ler e tal, não sei o quê. E eu percebi que ela nem respirava, ela falava uma palavra após a outra, e eu de fato fiquei ouvindo, né, que a gente precisa ter a virtude de ouvir, né, para encontrar um espaço para poder falar algo de Deus, para que algo de Deus possa alcançar aquela pessoa. E aí quando eu questionei para ela a questão Deus, Bíblia, Jesus, ela me respondeu que eu não acredito nisso daí, não, eu acredito nisso aqui, e começou a me falar as questões da sua ideologia. Mas enquanto nós conversávamos, ou ela conversava, né, a maioria ela falava, eu percebi que a presilha que ela estava no cabelo caiu, ela, Jesus, e pegou a presilha do cabelo. E o celular dela esbarrou assim, ela, Jesus. Ela citou o nome Jesus cerca de mais ou menos umas 8 vezes. Em uma dessas vezes eu questionei com ela, eu falei para ela assim, quando ela falou assim, Jesus, não sei o quê, cadê aquilo lá? Aí eu falei para ela assim, isso é cacuete ou você crê? Ela olhou para mim e falou, como assim? Não entendi. Eu falei, isso é cacuete? É um hábito? Ou você crê? Ela, como assim? Eu falei, você falou Jesus aí. Jesus. Ela, não, é maneira de falar. Ou seja, ela citou alguns minutos que nós conversamos ali, poucos minutos,
que nós conversamos, ela citou o nome Jesus por cerca de 8 vezes. Mas ela citou o nome Jesus por cerca de 8 vezes por hábito. Apenas por hábito. Se você olhasse para ela, você poderia até dizer que ela era crente, que ela ia na igreja, que ela conhecia Deus, enfim. Porém, ela cita o nome de Jesus apenas por hábito. Eu perguntei para ela assim, então quem é Jesus para você? Ela olhou para mim e falou assim, Jesus para mim é uma frase. Esse silêncio que eu fiz aqui, naquele momento que ela me respondeu que Jesus para ela era apenas uma frase, aquilo para mim foi como que apunhalar a minha alma, rasgar dentro de mim, do meu íntimo. Como assim Jesus é uma frase? Eu fiquei pensando ali, imaginando, falei, meu Deus, nós não estamos vivendo nos países janelas 1040. Países janelas 1040, a Bíblia é proibido entrar. Nós estamos vivendo em um país cristão, relativamente cristão, onde nós temos a inteira liberdade de pregar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus, e de repente eu me deparo com uma situação de alguém, uma mulher, uma pessoa culta, uma pessoa estudada, uma pessoa terapeuta, uma pessoa influente, coach, como ela disse para mim que é, uma pessoa de influência, uma pessoa estudada, uma pessoa de uma estrutura, de uma certa estrutura, e de repente ela olha para mim e diz para mim que Jesus para ela é uma frase. Salomão diz assim, lembra do teu Criador nos dias, agora, no dia da tua juventude, agora no dia da tua mocidade, antes que te venham os maus dias e você não venha dizer que não tem nele contentamento. Eu quero fazer vocês refletirem com essa palavra aqui, porque nós estamos na véspera de Natal. Véspera de Natal. Jesus não é uma frase. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos conceder a salvação. Os textos sagrados enfaticamente revelam que o Senhor se desfez da sua glória, como diz o texto de 2 Tessalonicenses, Filipenses capítulo 2. O Senhor se desfez da sua glória, o próprio Deus se tornou carne, se tornou carne e habitou entre nós, veio com o intuito de vencer a lei, cumprir toda a lei, e após cumprir a lei e pagando um alto preço para cumprir a lei, ele pagou o preço da sua morte na cruz do Calvário, que era o sinônimo de maldição. Morrer na cruz, na época de Cristo, era sinônimo de maldição. Ele se fez maldição, se deixou, se entregou, se deixou moer, se entregou a si mesmo. Aleluia, na cruz do Calvário, estabeleceu uma nova aliança no seu próprio sangue. Pelo sangue de Jesus, nós podemos adquirir a salvação, a vida eterna. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então Jesus não é apenas uma frase, ele é o Salvador. Aleluia. O Evangelho não é apenas uma filosofia. O Evangelho, como diz Paulo, Romanos capítulo 1, eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo diz assim, se esperarmos em Deus apenas nesta vida, seríamos os mais miseráveis dentre os homens. Quando aquela mulher disse para mim que Cristo é uma frase, aquilo para mim foi muito triste. Eu